Vamos falar sobre a privatização dos Correios. Um projeto, que já era tabulado desde o começo do governo Bolsonaro pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, que sofreu alguma resistência e uma demanda, uma batalha muito ferrenha neste tempo antes da sua votação na Câmara de Deputados por parte da oposição, teve nesta quinta-feira, então, um momento crucial. O projeto de lei que autoriza a privatização dos Correios recebeu 286 votos favoráveis contra 173 votos contrários. A proposta segue agora para o Senado e, se aprovada, vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Caso os senadores mudem a redação do projeto, haverá uma nova votação devolvida à Câmara. Com o aval do Congresso, o governo planeja fazer o leilão da estatal no primeiro semestre de 2022. Para falar sobre o tema, nós receberemos convidados especialíssimos que fazem parte orgânica do entendimento deste assunto, sendo eles o deputado federal do PSB, o Heitor Chu, que fez parte da votação e votou pela não privatização, o Alexandre dos Santos Nunes, que é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Estado do Rio Grande do Sul, e o Camilo Borner, que é empresário, mestre em administração e que também já concorreu ao pleito de prefeito de Canoas. Muito bem, começo presencialmente com o Alexandre, que está aqui comigo nos estúdios, e por isso eu saúdo a sua presença, agradeço a sua participação, pedindo sempre nas iniciais, Alexandre, além de estender o meu boa noite, o seu posicionamento e a justificativa sobre ele. Privatização dos Correios, sim ou não e por quê? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Privatização dos Correios, não, porque traz desemprego, porque de cara aí está tratando aí do emprego de 99 mil funcionários, e se a gente for elevar as famílias desses funcionários que também sobrevivem desse dinheiro aí, chega a quase 500 mil pessoas e tal. E isso não ajuda em nada a economia dos municípios, não ajuda em nada. E também é um prejuízo muito grande para a população, pois esse projeto de privatização aí vai acabar com a universalização do serviço postal, vai deixar o serviço mais caro, vários serviços sociais que os Correios fazem aí, como as provas do Enem, por exemplo, que o Correio entregou, as urnas eletrônicas que o Correio carrega, nessas tragédias sociais que o Correio ajuda, não vai ter mais quem faça, e a iniciativa privada não tem essa prerrogativa de fazer isso. Então, a privatização dos Correios não é boa para a população mais pobre, não é boa para os trabalhadores em geral, só é boa aí para quem vai lucrar, para quem vai ganhar muito dinheiro, para quem está investindo dinheiro para privatizar os Correios, e a gente sempre diz assim, Para outras pautas, por exemplo, a da segurança pública, se alguém é assaltado, por exemplo, a gente olha para a segurança pública e diz, não, eu gostaria que tivesse mais brigadianos, mais policiais em cada esquina, e daí tem que contratar, tu pressiona o governo para contratar. Daí o Correio, que também é uma empresa pública, que também depende de funcionário, se criou toda uma retórica, que daí hoje, que a nossa empresa não tem mais o vigor que tinha antes. Então, em 2011, nós tinha 122 mil funcionários. Hoje, aumentou muito as cidades, aumentou a população, aumentou o nível aí o e-commerce, de encomendas. Hoje a gente tem 99 mil funcionários e daí não se liga. Não se diz assim, não, tem que colocar mais carteiros. Não, diz assim, tem que vender a empresa. Não se usa a mesma lógica. Em vez de ter um fortalecimento do Estado, o fortalecimento de uma empresa importante para a nação, não. A lógica que tem que vender, porque tem uma ideologia aí por parte do nosso governo e um setor econômico que tem que ter o Estado mínimo. Mas falar em Estado mínimo no Brasil, com as desigualdades sociais que tem aqui, é um crime contra a população mais pobre. Então, por isso a gente é contra a privatização dos Correios, porque é muito ruim para todo trabalhador, e é ruim para o trabalhador dos Correios, em especial porque eles estão dizendo em 18 meses de estabilidade. Quando tu fala que tem 18 meses de estabilidade, tu está dizendo o quê? Depois tu vai mandar essa pessoa embora. Então é por isso, e posso elencar outros motivos, mas em síntese inicio falando isso. Muito bem, então palavras iniciais, abertura do Alexandre dos Santos Nunes, convidado que está aqui nos estúdios, e por vídeo nós recebemos mais dois convidados. O primeiro deles, o Camilo Borner, empresário, mestre em administração, a quem eu agradeço a participação. E da mesma natureza da pergunta, Camilo, abrimos com as iniciais assim: privatização dos Correios, sim ou não e por quê?
Boa noite, seja bem-vindo ao debate, Camilo. Boa noite, Thiago. Boa noite aí aos demais convidados, tá? Ao Alexandre, né, e ao deputado. Entrando diretamente na questão, eu particularmente saúdo a privatização, a iminência da privatização dos Correios, porque para mim é uma questão principiológica, né? Não é a função do Estado ser empresário. A função do Estado é preservar e proteger direitos individuais. O Estado é aquele que detém o monopólio do uso da força para iniciar violência contra alguém que iniciou contra um terceiro. E muitas empresas fazer atividade empresarial, isso é uma coisa eminentemente do mercado privado. A gente sequer tem como inferir se uma empresa estatal, né, ela é eficiente, porque, afinal de contas, ela não está submetida aos incentivos de mercado que uma empresa privada está. Ela não concorre, ela é protegida pelo seu proprietário, que é o governo, existe legislação específica, tem imunidade tributária, enfim, ela dispõe de uma série de vantagens em relação a empresas privadas que fazem com que a gente acabe camuflando eventuais ineficiências. Isso que, mesmo assim, durante alguns anos, os Correios conseguiram dar prejuízo. O fato é que a premissa que o Alexandre parte, ao meu ver, ela é falsa, porque ela presume que, a partir do momento que tu não tem uma empresa estatal, tu vai ter, né, um serviço que não vai ser prestado a contento. Ora, essa mesma ladainha a gente escutou lá na época das privatizações das empresas de telecomunicações, depois das empresas de energia, e o mercado continuou empregando, inclusive, empregando muito mais pessoas. A questão é, se existe uma demanda, o mercado vai suprir, vai contratar essas pessoas. Talvez não sejam as mesmas que estão hoje aí, mas isso é da dinamicidade do mercado. O mercado vai acabar absorvendo aquelas pessoas que entregam valor para a companhia, que, em última instância, está entregando valor para o seu usuário final. Tanto que a fala do Alexandre é reveladora. Ela começa, inclusive, mencionando a questão de emprego. É claro que é desejável que uma empresa qualquer gere emprego, mas não é essa a sua função. A função do Correio é oferecer os serviços que ela presta para os seus clientes. Esta é a função. É uma consequência contratar pessoas. Então, a gente não pode subverter a ordem natural de uma empresa, que é prestar um serviço para o seu cliente final. E, nesse aspecto, se a gente considerar o que os clientes estão esperando, as pessoas não aguentam mais os Correios. As pessoas estão saudando a privatização. Hoje, o que tem de meme aí correndo pelas redes sociais, de gente falando de cartas que estão recebendo com muito atraso, cartas lá de fevereiro. Hoje, no mercado de entregas, a gente vê grandes e-commerce já utilizando os serviços próprios, a um preço muito mais competitivo, inclusive. Então, não se sustenta nem a tese que as pessoas ficarão desempregadas, nem a tese que o serviço vai piorar, nem a tese que o serviço vai ficar mais caro. Muito bem, palavras iniciais então, abertura do Camilo Borne, empresário, mestre em administração, que traz um ponto de vista então da antítese ao que falou o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Correios, o Alexandre dos Santos. O debate está posto e temos como mais um convidado o Heitor Chu, que é deputado federal do PSB, votou e depois vai contar um pouco também dos bastidores da votação, né, do aspecto legislativo da coisa toda, mas na mesma natureza, deputado, saúdo sua presença, agradeço a sua participação, estendo meu muito boa noite. E aí nós sabemos o seu posicionamento porque está público na votação de hoje. Mas para seguir a régua, né? Privatização dos Correios, sim ou não e por quê? Boa noite, deputado. Muito boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande poder partilhar nesse momento. Boa noite para o Alexandre, boa noite também para o Camilo, que estamos aí nesse debate. E todos que partilham desse momento via as redes sociais, internet e assim por diante. Olha, vamos por partes. Em primeiro lugar, é preciso olhar esse assunto pelo lado da razão, não pelo lado da paixão. Eu acho que quando a gente fala de privatizar, que agora parece que o termo virou desestatizar, para enganar um pouquinho mais aquele cidadão que não teve acesso
aos bancos escolares na proporção que gostaria de ter, é preciso ter muito claro de que nós estamos vivendo no Brasil, aqui no Estado também, uma febre privatista. Claro que o Estado não precisa de aeroporto, o Estado, o município não precisam controlar a rodoviária. As questões que falam nessa área de rodovias e tudo mais, acho que nós já estamos atrasados há bastante tempo. Lógico, já tivemos pedágio público, que foi um caos, diziam. Aí vamos privatizar o pedágio. Aqui na minha região de Santa Cruz, tivemos uma empresa chamada Santa Cruz Rodovias, que foi pior que o caos, a tal ponto de que o Estado teve que puxar para si de novo a rodovia 287. Agora, uma empresa espanhola está ocupando esse espaço e vai trabalhar este assunto na recuperação da estrada, duplicá-la, 30 anos, mais 4 pedágios novos de Montenegro a Santa Maria. Já temos 2, tá? Isso parece que fica escondido no meio da discussão. Claro que eu acho que nós tivemos o caso da CE, que foi muito emblemático. A CE é uma empresa grande que foi morta, foi assassinada por dentro. Às vezes eu me pergunto até como é que a Varig quebrou. E aí eu falo com as pessoas entendidas, eles me dizem a Varig, ela foi quebrada de propósito. E eu acho que tem um pouco de razão nisso. E aí podemos falar de Corsã, de Banrisul, de Procerx. No Brasil, quem é que não lembra da Vale do Rio Doce, de parte da Petrobras que foi vendida? O governo resolveu vender uma fábrica de ureia no Paraná. Hoje os agricultores me perguntam, mas deputado, um saco de ureia custava R$70, hoje está 180. Claro, a iniciativa privada cobra a conta, não quer nem saber, vai doer, não vai doer. A função pública muitas vezes faz a ponte de ser o equilíbrio, não deixa subir, segura. Eu já sou mais veterano que vocês todos aí, certamente posso falar um pouquinho do caso do Tempo do Leite, uma empresa pública chamada Corlac, que entregava o leite lá na Restinga, onde ninguém ia, a Parmalat não ia, a CCGL também não, e comprava o leite lá do agricultor com 20, 40 litros, que hoje já é uma outra realidade que não temos mais, e agora estamos vivendo esse período nacional. Foi a Eletrobras, hoje foi o Correio, ou os Correios. Na próxima lista está Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e assim por diante. Eu sou da ideia, da opinião, meu partido defende isso de a gente abrir o capital. O controle tem que ser social, tem que ser público. Nós estamos falando de coisas essenciais, de energia, de água, de produção. É totalmente diferente do que um aeroporto. O aeroporto, na minha opinião, não tem nenhum problema de ser privado. E diante desse quadro todo, Tiago, eu vou concluindo aqui dizendo que, na verdade, o governo federal que nós temos hoje, que foi eleito com voto popular e, portanto, tem o meu respeito, ele tem uma máxima: desconstruir política pública. Desconstruir. Nada precisa. Conselho do idoso, conselho da saúde, conselho do índio, conselho das... Nada. O governo sabe o que tem que fazer e não pergunta para ninguém. Esse é o cenário que está posto aí. Então, diante desse quadro que nós estamos vivendo nos Correios, eu fico me perguntando como é que vai ser. Vai ser mais ou menos assim que nem está sendo com alguns planos de saúde? Não todos, deixar bem claro. Em que o cidadão paga religiosamente o plano de saúde e quando ele precisa, o plano de saúde pula fora, e muitos foram fechados, inclusive, pelo próprio governo. Não, o plano desse não pode funcionar. E aí entra um Anvisa, entra todo mundo, não, tem que fechar planos e mais planos. Porque quando a coisa aperta, o cidadão pagava e não conseguia ter direito de coisa que precisava. Quem pagou a cirurgia? O Sistema Único de Saúde. Essa que é a grande verdade. Essa que é uma questão que nós não podemos esquecer. E diante desse quadro de desconstrução de políticas públicas, eu acho que a gente precisa ir um pouquinho mais longe. Eu sou um deputado de pequenos municípios. Por exemplo, eu aqui moro em Santa Cruz, mas temos aqui do lado Herveiras, não tem 2.000 habitantes, Gramado Xavier, menos de 3. Eu quero saber se o seu Camilo, quando ele for, por exemplo, dono dessa
parte do correio que vai ser privatizado, ele vai lá com todo o direito comprar. Olha, agora eu vou fazer essa função postal. Eu quero ver se ele vai botar gente lá em Herveiras para distribuir a correspondência. Lá em Gramado Xavier. Aqui em Santa Cruz eu sei que todo mundo vai querer colocar. Aqui vai dar dinheiro, aqui é perto, aqui são 120 mil pessoas, empresas que têm capital. Eu quero saber lá em Herveiras, lá em Barros-Cassal, lá em Garruchos, que é 64 quilômetros de estrada de chão para levar lá uma correspondência e uma conta para cobrar. Aliás, seu Camilo, muito me admiro, um senhor que é especialista em administração pública, que bom. Mas eu quero perguntar, quem é quem descreve carta? Eu não tenho visto carta nenhuma sendo escrita por ninguém. Hoje é o WhatsApp, hoje está na base das tecnologias mais modernas. Então, aquela carta para o namorado, para não sei quem, no meu tempo, de 50 anos atrás, acabou há muito tempo. Então, vamos se colocar na posição de quem está lá naquele pequeno município. E aí não esqueçam da PEC 188, que o governo federal colocou ali, que quer extinguir 226 municípios gaúchos que têm menos de 5 mil habitantes. E mais de 1.000 no país. Quem é que vai querer se instalar lá para fazer o correio? Por que nós estamos assistindo o fechamento das rodoviárias? Aqui na minha região já tem muitos municípios que não tem mais rodoviária. Por quê? Porque não tem movimento. Não tem mais movimento. Já teve, a rodoviária era um ponto. Hoje não é mais. Então, como é que a gente trabalha essa questão? Acho que temos que olhar para o contexto da floresta como um todo. Apenas escolher as árvores bonitas vai ser bom para o empresário que tem dinheiro, que vai ganhar dinheiro com isso. Aliás, uma outra pergunta para concluir aqui. Depois que nós vendermos tudo, vamos falar aqui do estado do Rio Grande do Sul, para não falar de país. A CE Distribuição já foi, a CE Transmissão já foi. Amanhã ou depois vai a Corsan, vai o Banrisul, vai a Procergs. Vai sobrar o quê? Não é função do Estado isso? Será que não? E quantas empresas e empresários já precisaram, assim como o cidadão comum, do Banrisul, para trazer empresa para o Estado? Não fosse o Banrisul, o BRDE, o Badesul bancarem os investimentos, essas empresas estariam aqui ou estariam em qualquer parte do mundo? Eu entendo o empresário, ele faz conta. Deu negativo? Não vou me instalar lá, o ICM Santa Catarina é mais barato, vou me colocar do outro lado do Rio Uruguai. Normal. Agora, como é que a gente faz isso? Para ter esse equilíbrio, para a gente poder ter um Estado ou umas federações que, na minha opinião, estão muito fragilizadas de um modo geral. A União gasta mais de 40% de tudo que arrecada, e olha que nós pagamos imposto. É imposto na energia, é imposto no combustível, é imposto na roupa, é no remédio, em tudo paga imposto, menos as armas. Muito bem. E aí eu pergunto, por que tem que ficar 40% para pagar dívida pública, segundo os especialistas, nós já pagamos? Então, acho que nós temos que olhar esse contexto maior, Tiago, e, portanto, eu queria também me colocar aqui para ouvir as ponderações. Não sou o dono, na verdade, não quero ser melhor que ninguém, nem maior, mas o meu compromisso, eu tenho que ser justo com as coisas que nós estamos vendo e assistindo nesse período. Muito bem. Como nós temos, então, o Alexandre e o deputado Heitor como posicionados no mesmo lado dessa dialética, contrários à privatização, e nós temos apenas o Camilo como favorável, eu vou dobrar o Camilo. Então, Camilo, dobrando o seu espaço agora, você tendo a oportunidade de falar, e vocês vão falando, eu vou anotando alguns temas e gostaria que você desdobrasse, né? O deputado falou sobre o termo desestatizar, que é algo que me chama bastante atenção, né? O quanto, às vezes, se é uma manobra enfim, textual mesmo, semântica, ou se há uma diferenciação entre desestatizar ou privatizar e qual seria, né? Ele fala sobre a CE ter sido assassinada por dentro e a Varig quebrada de propósito, e ele provoca até o senhor nessa prestação de serviço que, especialmente, é um argumento interessante, né? O atendimento a lugares longínquos. Como é que ficaria isso com o setor privado? Será que ele tem capacidade de criar essa malha estrutural e interesse mais do que capacidade? A palavra é sua, Camilo. Não, perfeito. Vamos lá. O projeto de lei, ele já prevê
que a empresa que for comprar a concessão tenha que atender essas localidades. Tá? Mas ainda assim, eu não gosto dessa linha. A questão não é essa, eu vou um pouco mais. Quando o deputado diz quem vai fazer, e claro, faz uma alusão clara à empresa estatal que faz, ela faz sob um custo bastante pesado, que inclusive parte da resposta está no que ele mesmo disse. É por isso que a nossa carga tributária é enorme, por isso que os estados vivem em déficit, porque a gente acaba subsidiando esse tipo de atividade. Porque, afinal de contas, se o privado não tem interesse numa determinada região, não quer operar naquela localidade, porque não tem viabilidade econômica, é evidente que também não tem viabilidade econômica para o Estado. Alguém vai estar pagando a conta. E a gente acaba criando toda uma rede de incentivos perversos que fazem com que, por conta do chamado atender as localidades, o interesse social e coisas do tipo, a gente acabe prestando um serviço em uma localidade que ela sim devia pagar mais caro por ter optado por estar longe de um grande centro. A gente acaba subsidiando pessoas que estão longe. Mas, de toda ordem, a tecnologia, de certa forma, vai eliminar este problema e vai fazer com que os preços acabem ficando mais baratos. O próprio deputado mencionou que hoje as pessoas não escrevem mais cartas. Eu tenho quase 50 anos. Eu escrevia carta quando eu era adolescente. Eu mandava carta para minha avó, que morava em Montevidéu. Isso não existe mais. Hoje, basicamente, as cartas são para entregar contas. E este é um problema que as empresas que precisam cobrar vão ter que resolver. Os demais serviços que as pessoas demandam são essencialmente entregas. E existem entregas em localidades longínquas. As empresas fazem isso. É claro que a empresa ela acaba cobrando um valor diferenciado, porque, afinal de contas, existe um custo maior para fazer. Mas o fato de ter uma empresa estatal fazendo isso não quer dizer que esse custo não existe. A diferença é que ele é jogado para os impostos, ele é diluído e a população é enganada. Eu costumo dizer que os serviços, quando eles são privados, como, por exemplo, um pedágio, ele faz com que tu tenhas uma cobrança muito mais justa do valor. Eu estava, inclusive, nesse final de semana, eu viajei para Santa Catarina e passei por muitos pedágios. E estava com uma pessoa com o carro e ela disse, poxa, quanto pedágio? Antigamente não era assim. E eu respondi para ela, mas olha só, eu estou usando a estrada. Tu achas correto que a dona Maria, que mora lá em Itaqui, que mora numa estrada de chão batido, que não tem carro, ela tenha que pagar impostos para manter a estrada que eu estou utilizando para ir para Florianópolis? Então, é um paradigma completamente diferente. É claro que vai ficar mais caro para quem está usufruindo do serviço, mas e quem não está usufruindo do serviço? Aquele que não dispõe. O problema é que a gente tem uma estrutura de Estado que acaba jogando todo o custo em cima dela. E o Estado chegou no limite que ele não tem mais o que fazer. É por isso que hoje nós estamos nos desfazendo das empresas. O Estado chegou no seu limite de endividamento e chegou no seu limite de carga tributária. Ele não tem mais de onde arrancar. Por isso que nós tínhamos uma SE, por exemplo, que sequer pagava o ICMS. O que o deputado disse que a empresa foi destruída por dentro, etc., foi destruída por quem? Por políticos, porque não foi pela iniciativa privada. Tá? Foi pelos seus próprios funcionários. Né? Enfim, essa empresa era estatal. Ela foi corroída por conta dos incentivos perversos que ela estava submetida. Agora, vamos lá. E agora, empresa privada que quebrou. Quebrou. Não jogou a conta para cima das pessoas. Inclusive, quando a Varig quebrou, tinha gente que queria socorrer a empresa. Eu não estou defendendo socorrer a empresa. A empresa ela tem que estar submetida a incentivo de mercado e, se ela não for eficiente, ela deve quebrar e os seus proprietários devem arcar com o prejuízo dela quebrada, ponto. Agora, é muito fácil tu ter empresa do governo e dizer o seguinte, olha, a conta não fechou. Vem dinheiro do Tesouro aqui para suprir esse buraco. Que é isso que foi feito sistematicamente ao longo dos anos. Isso foi feito com a CE, isso foi feito na época da CRT, isso foi feito nos Correios. Vamos lembrar, o período da Dilma Rousseff, quase eles arrebentaram com os Correios. Eles conseguiram fazer com que os Correios, mesmo sendo monopolistas na atividade postal, desse prejuízo. O que eu quero como cidadão
é que a empresa seja privada e que o risco esteja limitado aos seus proprietários e que haja concorrência para que eu possa me proteger. O deputado ele citou alguns casos que, de fato, são verdadeiros, mas são aberrações que a gente tem do nosso sistema, porque a gente, mesmo quando privatiza, muitas vezes a gente não tem livre mercado. A gente cria mecanismos do tipo assim, vamos abrir o capital, vamos fazer uma concessão, aí faz uma concessão e não tem concorrência, né? Ou faz um modelo de licitação, por exemplo, né, que a empresa é obrigada a pagar um valor e não por menor preço. A gente teve vários casos assim, pedindo outorga onerosa. Enfim, o Estado ainda querendo faturar a partir do momento que está concedendo a empresa para outro. Então, a gente tem uma série de aberrações que a conta não vai fechar. Só que chegou no limite, a gente não tem mais para onde ir. Ou a gente enxuga o Estado para que a gente possa fazer com que o dinheiro fique no mercado. E é através do mercado que as pessoas acessam os recursos e não através do Estado. Porque o Alexandre até falou no início, nós vivemos num país pobre. A gente está num país pobre porque parte do Estado captura o dinheiro para si, para aqueles que vivem da sua estrutura e não ficam no mercado. Os países que têm mais mercado pujante, que têm menos recurso no Estado, são justamente os países que evoluíram do seu ponto de vista de riqueza da sua população. Então, eu explico parte das mazelas que a gente tem justamente por ter um Estado grande e não por ter um mercado que está querendo crescer um pouco mais do que ele tem hoje, já que ainda a gente tem um Estado que fica estagnando a iniciativa privada. Camilo Bórnia, é empresário mestre em administração. Eu volto a palavra para o Alexandre dos Santos Nunes, secretário-geral... Administração, tá? Não é administração pública, vamos deixar bem claro. Mas quem falou de administração pública foi o deputado, não eu, né? Tá. Eu sei. Estou fazendo só... Perfeito. A retificação por parte dele. Secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Alexandre dos Santos. Alexandre, eu não vou pegar agora, se você quiser pegar algum eixo dessa fala agora do Camilo, fique à vontade, mas eu vou pegar alguns elementos da primeira fala. Ele diz que as premissas da sua fala inaugural do programa são falsas e que há uma ladainha estabelecida que se sustentou quando da privatização do setor de energia e de telecomunicações, que não haveria empregabilidade e houve, e que não haveria a camada de atendimento do serviço e houve. Esse é um primeiro elemento. Eu sustento ainda essa fala dele com um texto trazido para que você desdobre, fazendo essas conexões. Para justificar a privatização da estatal, que tem mais de 90 mil empregados, o governo afirma que há uma incerteza quanto à autossuficiência e capacidade de investimentos futuros por parte dos Correios, o que o próprio Camilo desdobrou na sua fala de abertura. Na avaliação do Executivo, isso reforça a necessidade de privatização para evitar que os cofres públicos sejam responsáveis por investimentos da ordem de 2 bilhões ao ano. A fala do a fala do Camilo, somada a essa cifra de 2 bilhões, ela não é um bom argumento para privatizar os Correios? Primeiro, sobre a fala do Camilo, sinceramente, eu vi várias coisas assim que me deixam assustado. Eu vi vários debates do deputado Alex Fontaine e reflete a mesma coisa que o Camilo está falando. É um bando de riquinho que odeia pobre, né? Então, por que eu digo que odeia pobre? É que não reconhece que nós vivemos num estado onde as pessoas estão pobres e não admite que o Estado tenha nenhum tipo de política de distribuição de renda. É isso. Dizer que a pessoa optou por morar longe do centro. É quem nunca foi numa vila. Acha que a pessoa mora na vila, na favela, porque ela optou por morar ali. Eu acho que esse papo aí é papo de gente que, sinceramente, nunca passou nenhuma necessidade da vida, né? Eu acho que começa por ali. Referia a localidades longe. Isso. E assim, e entrando no... de classe média, de pessoas de classe alta. Não, mas e ainda... Isso é falso o que tu estás dizendo. E ainda entrando no debate que tu pergunta para mim, quem é o setor campeão de reclamações aí? É o setor de telefonia. É o setor de telefonia que tu fica ali morando, brigando por internet, brigando por ligação com as operadoras. É o campeão.
né? E cadê o serviço? Cadê o serviço de qualidade, né? E daí vamos falar dos Correios. Vamos falar dos Correios. Hoje nós temos um general que é indicado do Bolsonaro, que é presidente dos Correios. Ele determinou que agora na pandemia as cartas simples, que é monopólio, iam ficar parada para que saísse as encomendas, que não é monopólio, que é da parte concorrencial. Foi uma determinação política da direção da empresa, de um indicado do governo Bolsonaro. E agora tem um monte de pessoa brava com a gente que acha que a gente não entrega porque a gente quer, que a gente não quer, porque a direção dos Correios, que é de indicados políticos, né, desse governo que o senhor ajuda, que falava que os outros governos indicavam politicamente, indicou um monte de general, um que ganha 46 mil, ele é aposentado, ganha o seu dinheiro do Exército, ganha 46 mil para presidir os Correios, para fazer isso, para jogar a população contra nós, trabalhador, que ganhamos cerca de 2 mil reais para trabalhar no Correio. Não tem nenhum privilegiado trabalhador do Correio, não. Né? E aí o senhor que fala que trabalha com administração, vem dizer que o emprego não tem nada a ver. Qual que é o maior drama do país hoje depois da vacina? É o desemprego. E desemprego prejudica todo mundo. Prejudica aquele pobre que não consegue se alimentar, mas prejudica também aquele empresário que vai querer vender o seu produto. Se não tem alguma pessoa com dinheiro para comprar do outro lado, como é que ele vai fazer? Então, como que o emprego não é importante? É muito importante, sim. E esse debate que estão colocando aí para justificar a privatização da empresa, eu digo para o senhor, Camilo, com todas as letras, 92% da arrecadação dos Correios se dá em 324 municípios. E o Correio está presente em 5.570 municípios. E isso só é garantido por causa do subsídio cruzado, da universalização do serviço postal, só é garantido assim, com o dinheiro das regiões mais promissoras para distribuir para as outras regiões que não são. Mas na tua lógica, na lógica do deputado Alex Fontaine, quem optou, como tu falou, em morar longe do centro, não tem que receber serviço do Estado. É isso que está em debate aqui, né? Para quem que serve o nosso país? Se ele é inclusivo ou ele é exclusivo para quem tem dinheiro? Esse que é o debate de fundo de todas as privatizações. E aí é muito fácil dizer que o Estado não pode ser empresário, mas daí querem o que o Estado construiu. Quem é que construiu os Correios? Foi o Estado. Quem é que construiu aqui o aeroporto Salgado Filho? Agora que o Estado investiu e botou um monte de dinheiro no aeroporto, daí sim, daí passa para a iniciativa privada. O Correio foi construído por suor dos trabalhadores e grana, né, do Estado, que ajudou, e agora o Correio é autossustentável. Agora é fácil entregar para a iniciativa privada. É isso. O empresariado brasileiro pega de rapina tudo pronto já do Estado e vem dizer: o Estado não pode ser empresário. Por que não constrói? Né? Não foi assim com a Vale do Rio Doce, não é assim com a Petrobras, não é assim com tudo que tem aqui. Compro tudo que é público, né, a preço de banana, porque é a preço de banana que estão querendo botar para vender o Correio. Né? É um patrimônio gigantesco, estão querendo entregar a preço de banana e demitir os funcionários. É esse que é o debate, né? E nós, trabalhadores, não vamos deixar, né? Não vamos entregar o nosso país para uns riquinhos que nunca passaram trabalho. Aqui é um país de trabalhador e a gente vai mostrar isso. Camilo Borner volta ao uso da fala após o manifesto do Alexandre dos Santos. Entre alguns elementos importantes também, da mesma medida, acho que o contraponto do Alexandre pega um ponto nevrálgico, Camilo. De fato, houve a privatização do setor de telefonia e, de fato, ela é campeã de reclamação. Quem nunca, né, passou um sofrimento, penou com o setor que é privado, que é o de telefonia. Dentre outros temas, fique à vontade para rebater a fala do Alexandre. Concordo, né? O setor de telefonia tem uma série de problemas, mas hoje, justamente por ser privado, é que a gente tem canal para reclamar. E ele ainda é um mercado extremamente regulado pelo Estado, apesar da participação de empresas privadas. Então, isso se explica muito mais por ser um mercado fechado para meia dúzia de empresas do que qualquer outra coisa. E o que eu defendo é uma abertura completa. O Alexandre ele utilizou um argumento ali ad hominem, né, onde ele foi direto
uma questão aí de recalque social, sei lá qual é o problema dele, né, colocando nós contra eles, me colocou inclusive como defensor do governo, só para ter o juízo, né, os bolsonaristas vivem no meu pé, porque eu sou um crítico costumaz do governo Bolsonaro, eu sou um liberal, né, não sou bolsonarista, mas nessa pauta eu acho que o governo federal agiu corretamente. Ele usa de uma falácia que é o seguinte, eu não disse que as pessoas, por morarem mais longe, não devem ter acesso aos serviços. Eu disse que as pessoas, por estarem mais longe, elas, naturalmente, um serviço que requer distância vai custar mais caro. E quando a gente coloca um preço subsidiado, a gente está fazendo com que aqueles que poderiam pagar um preço menor paguem mais alto. Da mesma forma que quem mora mais longe paga muito menos numa série de coisas. É muito mais barato morar no interior do que morar numa capital. Tá? E isso é inegável. E não tem nada a ver com ser riquinho, com ser pobre, com ser não sei o que, ser favelado. Não é essa a questão. A questão é deslocar algo é mais caro quando a distância é maior e quando não tem volume. É uma questão econômica, ponto. Definir que o Estado tem a obrigação de entregar uma correspondência para uma pessoa a alguns reais ao custo dos outros, que fundamentalmente são os mais pobres, que têm a sua renda solapada através dos impostos, faz exatamente o contrário do que o Alexandre está reclamando. Isso concentra muito mais renda. O maior concentrador de renda do Brasil se chama Estado brasileiro. A cidade que tem a maior renda per capita do Brasil é Brasília, que tem o que lá? Servidor público. Então a gente trabalha para manter o servidor público, né, e toda a elite do funcionalismo é a classe política. O Alexandre deu outro argumento muito importante para privatizar. Ele apontou de que forma que os Correios estão sendo gerenciados. De que forma tem um general, um comandante, sei lá qual é a patente do militar, mas de que forma que os políticos tomam de assalto uma estatal. E eu concordo com ele. Isso é verdade. Isso não aconteceu só agora. Isso aconteceu no governo do PT, aconteceu no governo do Michel Temer, no governo da FHC, no governo Fernando Henrique, Collor. Acontece em todos os governos. Como é que a gente blinda isso? Empresas privadas. Porque a empresa privada não vai ser guiada por fatores políticos, vai ser por fatores mercadológicos, por incentivos corretos. E isso é melhor para a empresa, inclusive para os funcionários. Os funcionários vão gostar muito mais de trabalhar numa empresa privada do que numa empresa estatal. O que vai acontecer? Claro, aqueles que não têm um grau de exigência, não são exigidos, esses não vão gostar. Mas convenhamos, né? É direito do empregador exigir que os seus empregados trabalhem para fazer jus à remuneração. Se houver, inclusive, mais empresas concorrendo neste mercado, vai existir mercado concorrencial entre empregadores e a tendência do salário é aumentar. Eu sou engenheiro eletricista de formação. Quando me formei, um ano depois teve a privatização das empresas de telecom. A maior parte dos meus colegas foram trabalhar nas empresas de telecom. O salário era altíssimo, nunca se tinha pago tanto na época quando deu o boom das telecom. O que aconteceu? Aquela telefonista que ganhava uma Babilônia, que agregava pouco valor e ganhava porque estava 20 anos na empresa, essa se ferrou. Tá? Isso acabou, de certa forma, mas é porque era um abuso, porque não fazia sentido. Mas as empresas de telecom passaram a contratar muita gente. Foram empresas terceirizadas, as próprias companhias direto. Hoje tu tem loja em tudo que é lugar, em shopping center, vendendo telefone, vendendo linha telefônica. Tu tem um mercado muito mais pujante. E esta é a natureza do mercado quando ele é deixado livre. O mercado livre só não interessa às corporações que não querem estar sujeitas aos incentivos econômicos e financeiros do mercado, que não querem correr o risco de, daqui a pouco, perder o emprego e ter que ir atrás de outro emprego. Mas emprego vai ter. Quem quer trabalhar, vai conseguir trabalhar. Se há demanda, vai existir alguém que vai ofertar. Isso é um princípio econômico. Isso não tem discussão. Isso funciona em qualquer lugar do mundo e não vai ser aqui que vai ser diferente. Bem, fala do Camilo Borne, especialista mestre em administração, empresário, um dos nossos convidados. Nós debatemos a privatização dos Correios. Para fechar este bloco, deputado Heitor Chu, deputado, o senhor também fica à vontade para rebater
contraditar falas dessa passagem agora do Camilo, mas dele eu selecionei falas direcionadas ao senhor na passagem anterior, em que ele lembra que a carga tributária, por enorme, acaba, vamos dizer assim, miscigenada e camuflada, dissolvida nos impostos, e que isso faz com que um maior número de pessoas acabe pagando mais a conta. Ele fez até a metáfora com os pedágios. E aí ele lembra essa questão dos recantos longínquos que o senhor argumentou, como garrunchos e tal, que se uma empresa privada não tem condições de operar por custo-benefício, como é que o Estado teria, né? E que isso denota, talvez, o esvaziamento da possibilidade do Estado fazer o custeio dessa operação, uma vez em que o motivo da privatização é justamente desinchar esse custo. Gostaria que o senhor desdobrasse esses elementos. Olha, Tiago, eu queria lhe parabenizar pela facilidade que você trabalha a síntese dessa nossa discussão aqui. Primeiro, acho que está claro de que, seja público, seja privado, tudo tem o seu custo. Para fazer chegar uma correspondência, um documento, a prova do Enem, do Enseja, a prova de qualquer coisa que hoje acontece, o Correio faz. 6 da manhã está lá na escola entregando as provas do concurso, às 6 da tarde vai lá, recolhe, enfim. Eu quero só saber se depois, quando tiver na mão da iniciativa privada, se eles vão estar lá em Herveiras, em Gramado Xavier, em Garruchos, em Morro Redondo, para fazer o serviço do jeito que o Correio faz. Com certeza não. É igual a Corsã. A Corsã está dando dinheiro, tá? Mas nos municípios médios e grandes, nos pequenos é prejuízo. Então o que se faz? Faz o cruzamento dos valores, uma taxa aqui e outra lá, para manter em todos os lugares. Essa aqui é a grande verdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o serviço privado vai ter o seu custo de fazer o trabalho, assim como a iniciativa pública também tem. Resultado disso eu queria agregar aqui, porque foi falado na questão da telefonia, que revolucionou, tá bem. Agora, no mês de julho, no recesso parlamentar, eu visitei 60 municípios, pequenos, médios e grandes aqui no estado. Sabe o que os jovens mais me disseram, deputado? Quando é que nós vamos ter internet? E quando é que nós vamos ter energia elétrica com força? Porque sem essas duas coisas não vai ter sucessão rural. Nós, jovens, não temos como ficar no meio rural sem internet. O professor pede pesquisa de aula, ele não tem como fazer, o que faz? Pega as mochilas e vai embora para a grande cidade. Essa que é a verdade. Então, esse assunto, ele vai mais longe. Eu acho que nós temos que olhar um pouco naquilo que o próprio Camilo falou. Ele falou em Itaqui. Por que não tem pedágio Itaqui, Uruguaiana ou São Borja? Porque lá a iniciativa privada não vai querer ir lá, que não vai valer a pena. Essa que é a verdade. Agora, para o Porto do Rio Grande, para a Freeway, para 386, a coisa muda de figura. E aí, onde é que a iniciativa privada não quer ir? Quem faz o serviço é o poder público. É o governo que tem que querer parar a estrada e não põe pedágio, aquela coisa nada toda. Então, meus amigos, eu tenho claro de que o pedágio também é pago pela dona de casa lá de Itaqui, quando ela vai comprar as frutas que vêm na Ceasa. O caminhão, quando passou nos pedágios aqui da minha região, botou isso no preço do produto e ela paga sem saber. Essa que é a grande verdade. Aliás, eu fico admirado quando eu vejo muitas vezes empresários especialista disso, daquilo, bonito, maravilha. O cara fabrica, por exemplo, sapato, mas ele é contra o salário mínimo. Mas se o cara não tem um salário mínimo mais ou menos, ou como aqui no estado tem um piso regional cada vez mais minguado, mais magro, aquele cara que não ganha nem para comer vai comprar sapato de que jeito? Nem chinelo não vai comprar. Então nós temos que trabalhar para ter esse equilíbrio. Nós, do PSB, defendemos a igualdade das oportunidades para que as pessoas possam ter aquilo que precisam, uma casa para morar, possam se alimentar, se porventura precisa comprar um remédio, possa fazê-lo, e assim por diante. Então, acho que nesse debate aqui do Correio, é o de agora. Daqui a uns dias vamos estar falando da Corsã, daqui a uns dias talvez da Caixa Econômica Federal, de alguma outra
empresa. Aliás, não esqueçam de uma coisa, meus amigos, não faz muito tempo nós votamos lá no Congresso Nacional, eu estou no 2º mandato, estou lá no 7º ano, a salvação vai ser o Uber. Tudo bem. Tá aí, travou um pouco o final do vídeo ali do deputado. Perdi a conexão. Voltou? O senhor me ouve, deputado? Tá, em instantes a gente vai retomar o deputado já no próximo bloco. E o deputado até falou, né, nos próximos dias o tema será Corsã. Aqui no programa foi da terça-feira. Aliás, semana passada nós debatemos as políticas direcionadas a parcerias público-privadas do sistema prisional das casas carcerárias do estado do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira debatemos a privatização da Corsã e hoje o tema é a privatização dos Correios que passou na Câmara Federal. A gente vai para o rápido intervalo e volta já com os nossos convidados para o último bloco do Cruzando as Conversas. Você não sai daí que a gente já volta. Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, remova armas, cordas e remédios, comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Azof BM, defendendo quem protege você. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. A Elevato é uma referência em alto padrão. O grande diferencial da Elevato é o comprometimento com a satisfação do cliente início, meio e fim, desde a entrega, os prazos e o pós-venda. O atendimento é impecável. São mais de 3 décadas e ao longo destes 30 anos algo que mais nos orgulha é a garantia, a dupla garantia que oferecemos. Além da garantia do fornecedor, tem a garantia Elevato. Este é o nosso compromisso com nossos clientes. Eu sou cliente da Elevato já faz alguns bons anos. Agora eu fiz uma reforma em plena pandemia. Em 1 mês e meio nós fizemos os materiais todos da Elevato, inclusive a banheira, tudo. Então assim, é uma empresa que eu acredito muito, que eu indico muito, porque eu acho que é uma empresa assim que a gente pode confiar, que acima de tudo eu acho mais importante ter a confiança. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Nas telas da RDC TV, você fica sabendo sobre as principais notícias para começar o dia. E a nova atração é o Manhã RDC, de segundas às sextas-feiras, das 9h30 às 10h30, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e nas plataformas digitais de sua preferência. Com muito jornalismo e variedades, o Manhã RDC é a sua revista para ficar bem informado. Manhã RDC. Oferecimento Corsã. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
novas façanhas. Muito bem, é assim que nós voltamos com o bloco final do Cruzando as Conversas, que de segunda a sexta-feira atende, desdobra e analisa os principais tópicos que são pauta da sociedade gaúcha, sempre com interesse público e as demandas sociais, nos termos da economia, da política e de cidadania. De segunda a sexta, 10 da noite, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV. Ainda pelo Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, um jornalismo 100% local feito para você, porque o Rio Grande se conecta aqui. Oferecimento do programa, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Antes de trazer as considerações finais dos nossos convidados, que hoje desdobram a privatização dos Correios, nós vamos à prestação de serviço, começando com a previsão do tempo com Covid. Vamos com Covid então? Então, o mapa do Covid, os dados atualizados, o coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, que já teve até o dia de hoje confirmado 1.376.188 casos, com a recuperação de 1.333.382 casos, em observação neste momento mais de 9.000 pessoas, 9.218, e infelizmente o agravado número de óbitos de 33.496 pessoas. Lembrando, né? Uma força de recuperação, que esses dados são trazidos na manutenção da orientação, da preservação das atitudes correlatas às medidas de segurança, distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel e especialmente nesta toada de agora, agosto de 2021, que você tome as 2 doses da vacina para fechar o ciclo vacinal completo. Algo que tem ficado reprimido, tem sido pauta do programa, o pessoal tem que tomar 1 dose e não está voltando para tomar a segunda. Aí não adianta muita coisa. Agora sim, previsão do tempo para esta sexta-feira. Para fechar a semana, fique bem informado. Vamos ao serviço. Roque Gonzalez, então, subindo as temperaturas do estado. Semana passada tivemos uma agudeza de frio e agora nós temos uma mínima de 17 e a máxima de 28 graus em Roque Gonzalez. Já São Francisco de Assis, olha, a serra também que normalmente nos presenteia com baixas temperaturas, com 14 graus de temperatura mínima e 27 graus de temperatura máxima. Olha o Caraá lá no interior de Santo Antônio da Patrulha. A gente falava dos lugares longínquos, Caraá é longínquo. 13 graus de mínima, 24 graus de máxima, céu aberto nesta sexta-feira. Condor com 15 graus mínimos, 26 graus de temperatura máxima também para esta sexta-feira. Já Lindolfo Collor, com 16 graus mínimos, e a temperatura se mantendo na média com 25 graus de máxima. Presidente Lucena, mantendo a mesma média, o estado todo com temperatura estável nesta sexta-feira, 16 mínimos, 24 graus máximos. Cruzando as conversas, chegando ao seu bloco final. Antes de ir para as considerações, fazendo o giro novamente com o Camilo, com o Alexandre, eu vou voltar ao deputado Heitor. Deputado, o senhor estava falando e o seu vídeo travou no finalzinho. O senhor quer fazer o acabamento da sua fala para não ficar pendente? Deputado Heitor? Estamos falando aqui de que nós estamos com problemas tecnológicos e a internet está aí o sinal. Não é tudo aquilo que se diz e temos muitos problemas, portanto. E eu falava do Uber. Quando foi para votarmos isso lá no Congresso Nacional, muita gente dizia, agora sim, transporte bom, barato, uma beleza. Pois ele já conseguiu quebrar com os táxis e o serviço público o transporte público está em colapso também, muito em função disso. E aí os prefeitos se perguntam, quem fazer? Aqui na minha cidade, Santa Cruz, negociaram por 3 meses, não aumentaram a tarifa, mas que o município vai pagar a diferença. É justo isso? Pois é. Eu vou deixar até a pergunta no ar. Então, muitas vezes, essas coisas que se diz barato acaba saindo caro. E aí, acho que temos que olhar para algumas coisas também a nível nacional, do governo. Alguém me justifica, segundo eu tenho informação, de que a Marinha do Brasil tem em Brasília 22 mil homens? Lá não tem rio, lá não tem mar, tem só o Paranoá. Eu te pergunto, precisa de 22 mil homens lá? Então, acho que nós temos que olhar para isso. É tipo a reforma da Previdência que foi feita.
ela foi talvez boa para o governo, poupar um pouco de dinheiro, atrasar aposentadorias de quem paga INSS. O serviço público não foi muito atingido, posterga um pouco, mas o trabalhador que começa aos 14, 15 anos está sentindo a diferença. E quem foi beneficiado? As Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, que no final ainda ganharam um bônus de 15% de aumento. Só que parece que isso ninguém quer dizer, ninguém quer falar, mas é um fato. Então, nós temos que medir essa questão do que é público, do que é privado, do que é cooperativo, que também é uma estrutura boa que está aí à disposição dos brasileiros para muitos setores, inclusive 14 ramos muito bem organizados. E, portanto, eu concluo dizendo da alegria de poder partilhar dessa discussão, reiterar aqui o meu voto contrário à privatização dos Correios. Acho que isso não vai resolver a vida do Brasil, não vai, nem dos brasileiros. O projeto tem uma conotação inconstitucional. Esse assunto, com certeza, vai acabar no Supremo Tribunal Federal e, diante disso, certamente vai se arrastar por muito tempo, não vai resolver as coisas dos problemas dos Correios, que nós também sabemos que existem. Qual é a empresa que não tem problema? Qual é a família que não tem problema? Todos nós temos e problemas estão aí para serem resolvidos. Então, quero agradecer essa oportunidade, Tiago, parabenizá-lo por essa síntese rápida, automática que você consegue fazer sempre nessas discussões e me colocar à disposição. Se precisarem de mim, estamos aqui sem problema nenhum, para ouvir, para dialogar, para aprender, não querendo, como eu disse, ser o dono da verdade, nem ser mais do que ninguém, nem melhor, mas que a gente possa colocar as questões dentro de um equilíbrio, porque é isso que nós estamos talvez mais precisando no Brasil hoje. Muito obrigado, deputado, não só pelas palavras elogiosas, mas especialmente pela sua contribuição. Bom, o deputado teve uma fala um pouquinho mais longa porque colou a sua fala do bloco anterior, que havia sido prejudicada pelo sinal. E agora nós temos as considerações finais do Camilo Borda, empresário e mestre em administração, e depois do Alexandre dos Santos Nunes, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Camilo e Alexandre, só vou pedir que vocês ocupem o tempo máximo de 1 minuto e meio, porque a gente já está estourando no tempo. Então, Camilo, muito obrigado pela sua participação, colaboração, seu serviço e análise final. Então, muito obrigado, Tiago. Parabéns à RDC pelo tipo de programa, trazendo debates relevantes aí para o Brasil, né? Claro, para o Rio Grande do Sul, aqui no caso, que é a audiência. E dizer que esse tema é bastante relevante, ele merece, sim, né, ter profundidade. Ele abarca vários outros assuntos, né, paralelos. O deputado, inclusive, colocou várias outras questões ali, como Uber, transporte público, que dariam para ter um programa para cada um deles, né, e ele citou algumas contradições que acontecem em Brasília, citando o caso da Marinha, que tem homens em Brasília, coisas que eu concordo, né? Não teria que ter. O problema que teve na reforma da Previdência, que acabou beneficiando uma determinada área, eu também concordo, né? Por isso que eu defendo um modelo, né, de capitalização próprio, né? Então, assim, justificar outros erros, né? Como, aliás, o erro botando a conta em outros erros, não acho que faz sentido. Então, o que puderem colaborar com o debate, né? Lembrando sempre aí que nós temos uma defesa intransigente, junto com o deputado Alex Fontaine, que foi citado aí, de um cidadão máximo, e isso necessariamente implica num Estado menor, a gente sempre vai estar contribuindo porque a gente tem isso que é melhor. Eu só lembro o seguinte, nada é mais essencial que alimentação, que comida, e a comida é privada. Tá? A distribuição é privada, a produção é privada. Se fosse estatal, eu tenho certeza que a comida seria mais cara e a gente teria fome endêmica no Brasil, numa proporção muito maior do que a fome que a gente, infelizmente, ainda tem. Tá? É porque tem a iniciativa privada trabalhando com liberdade que a gente pode proporcionar preços melhores e acesso mais facilitado às pessoas, e não por causa do Estado. Muito bem, fala final do Camilo Borda, empresário e mestre em administração. Fechando o nosso programa, Alexandre dos Santos Nunes, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Estado do Rio Grande do Sul, aqui nos estúdios comigo. Muito obrigado também pela colaboração, Alexandre. Tenha, assim como o Camilo e o Heitor,
os microfones sempre da RDC TV sempre à disposição. Sua fala final e a conclusão do tema. Obrigado pelo espaço, agradeço o deputado Heitor Chu aí pelo seu apoio, a sua serenidade de sempre e o Camilo também pelo debate, mas infelizmente eu pego essa fala final do Camilo, certamente ele nunca soube o que é falta de alimento, né? E nesse papo que a comida é privada e por isso que ela é tão cara aqui no Brasil. Nós estamos num país que produz tudo. Nós estamos num estado produtor de tudo. Onde o arroz está 30 pila, os 5 quilos. Onde a carne, que aqui é um dos estados que mais produz, está esse preço. E daí o Camilo tem a coragem de falar que a alimentação é porque é privada. Eu não vi esses setores do agronegócio distribuindo comida, mas eu vejo as associações de bairro, eu vejo sindicatos, eu vi o MST doando 50 toneladas de alimento numa manifestação, mas essa, privado que ele está falando, não. Então, não é esse Brasil que a gente precisa de um Brasil inclusivo, a gente precisa de um Brasil que não privatize o seu patrimônio, que não entregue de mão beijada, que é isso que está sendo feito com os Correios, que não demita os seus funcionários, né? Que tem um Estado forte, né? Que não tem apadrinhamento. Então, nós temos que repudiar também a PEC 32, da reforma administrativa, que vai acabar com o concurso público e servidores que servem um Estado muito bem, como nós, trabalhadores dos Correios. E a gente vai seguir na luta aí por uma outra sociedade igualitária para todos, né? Onde as pessoas não sejam classificadas pelo seu dinheiro que tem e a grana que elas têm não possibilite que ela tenha privilégios em cima de outras e tal, como é esse Estado que o Camilo defende, o seu Alex Fontaine e toda a galera do Partido Novo. E tá aí, peço também, para concluir aqui, Camilo, veja o que o Zema, lá em Minas Gerais, falou sobre os Correios, quando os Correios ajudaram na catástrofe que teve lá no ano passado. Ele estava muito agradecido e falou da importância do Correio Público. Veja essas contradições, veja essa iniciativa privada ia fazer isso. Correio não se vende, Correio se defende. Tá aí, fala final do Alexandre dos Santos Nunes, que juntamente do deputado federal Heitor Chu e do Camilo Bórnia, empresário e mestre em administração, o Alexandre, secretário-geral do Sintect RS, e ainda no primeiro bloco o Braulio Pinto. O Braulio é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família e desdobrou com a gente uma análise jurídica, né, e técnica sobre o caso do menino Miguel, assassinado pela mãe no litoral do estado do Rio Grande do Sul. O programa de amanhã contará com o primeiro bloco na nossa série das sextas-feiras, onde nós recebemos sempre um ator do cenário político, tanto do legislativo quanto do executivo, de âmbito estadual, nacional ou municipal, depende da agenda da semana. Amanhã, o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza. E no segundo e no terceiro bloco, o Daniel Carguinin, medalhista de bronze no judô das Olimpíadas de Tóquio, participação especial do seu grande referencial, o João Derli. Um bate-papo muito especial, você não pode perder o Cruzando as Conversas desta sexta-feira. O programa de hoje teve a produção da Evelyn Lopes, a supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus e a gerência de programação do Cássio Pérez, contando na equipe técnica com o Beto Tormes, a Ana Santos e o Léo Rosa. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra amanhã, a partir das 10 horas da noite. Tchau. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Acorde. Temos um convite para você dormir melhor.
O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde. Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão. E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde